Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras, eu ouvi aqui muitos discursos a favor e contra a reforma da Previdência e nós já discutimos o projeto, pelo menos a sua admissibilidade, na Comissão de Constituição e Justiça, e lá eu já me pronunciei favorável porque eu considero necessária a reforma da Previdência no Brasil. Evidente que, com alterações que diversas já foram feitas, o ideal seria não precisar fazer nenhuma reforma da Previdência. O ideal até se nós não tivéssemos a necessidade de diminuir benefícios das pessoas. Porque, de fato, a reforma da Previdência exige sacrifícios em função de um bem maior, da sustentabilidade das aposentadorias e da economia dos estados, municípios e do governo central. Porque está visível, está claro que nós temos um déficit previdenciário. Duvido que alguém negue que existe um déficit. Nós temos aqui gente que faz parte do governo, quem já passou pelo governo. Eu já fui gestor público, fui prefeito, conheço a realidade dos municípios e conheço os déficits que existem em diversos sistemas previdenciários, em regimes próprios dos municípios e dos estados. E o regime geral, o déficit é em torno de 200 bilhões. Estados e municípios em torno de 100 bilhões. O regime próprio dos servidores da União em torno de 50 bi. E a pensão dos militares em torno de 20 bi. São dados do governo, que nós podemos checar. Agora, também é evidente que na década de 60, nós tínhamos em média 6 filhos por família. Hoje temos 2. Nós, grande parte aqui, somos da década de 60. Os nossos filhos vamos ter que produzir para manter eles, para nos manter na aposentadoria, que nós já estamos chegando lá, e manter os filhos deles e manter o futuro deles de aposentadoria. E nós estamos votando uma reforma da Previdência não para acabar com o déficit, para evitar que ele aumente. Para evitar que ele aumente. E para garantir que nós tenhamos recursos para pagar quem vai se aposentar. Porque não adianta nada nós queremos, inclusive aqui teve um deputado que me antecedeu, falou corretamente, nós estamos discutindo a reforma da Previdência para diminuir privilégios, mas vieram aqui muitos grupos de pressão para aumentar privilégios. Muitos coitadismos vieram aqui para dizer eu também tenho direito à aposentadoria especial. O ideal é que nós pudéssemos dar aposentadoria especial para todo mundo. Vamos fazer uma conta simples. Qual caixa de previdência que aguenta que você contribua 25 anos e fique recebendo 35 anos? Contribua com percentual de 11%, que seja 15%, e receba a integralidade. Quem está na faixa dos 50 hoje tem perspectiva de vida de mais 35. E no Brasil nós acompanhamos diversas categorias se aposentando com menos de 50 anos. Num país de miseráveis. Nós sabemos que a reforma da Previdência não vai acabar com privilégios. Nós podemos diminuir alguns privilégios. E isso está previsto aqui. Não vai acabar? Não vai acabar. Vai resolver o problema da economia do Brasil? Também não vai resolver. Mas nós vamos equilibrar as contas públicas, pelo menos evitar que aumente esse déficit entre o que se arrecada com a Previdência e o que se paga de aposentadorias e pensões. Não garante a retomada do crescimento. Nós precisamos de outros projetos, que o ministro da Economia e sua equipe apresente projetos para alavancar a economia desse país, que não é só essa reforma da Previdência que vai resolver. Mas ela sim é necessária. Eu quero parabenizar o relator, Samuel Moreira, que muitas das sugestões que os deputados apresentaram, que nós tínhamos dificuldades grandes no início com o projeto original.
Mas quando o senhor acatou diversas alterações, como é o caso do BPC, da aposentadoria rural, das mulheres, dos professores, retirou a capitalização, que é um ponto muito polêmico e de grande desconhecimento. A questão de estados e municípios, eu defendo que cada estado e cada município deva enfrentar os seus problemas de equilíbrio de caixa na questão da Previdência. Nós temos diferenças monumentais entre estados e municípios. Nós temos 27 regimes próprios dos estados e mais 2.100 regimes municipais. E diferenças gritantes. Por exemplo, no Maranhão, o déficit é em torno, em 2018, 1 bilhão. No Paraná, já é em torno de 7 bilhões. Mas em Roraima, nós temos um superávit de 290 milhões. Diferenças gritantes. E questões específicas de servidores. Nós tivemos aqui guardas municipais querendo fazer parte da regime especial. Guarda municipal não é servidor da União, não é servidor de Estado, é servidor municipal. Como que nós aqui vamos dizer, não, vamos incluir os guardas? Quem vai pagar a conta? É o governo federal? Não. É o município. É o município que tem que saber se tem condições ou não tem condições de incluir essa ou aquela categoria em regime especial. Então, senhores deputados, a reforma da Previdência é uma das reformas necessárias para esse país. O que me preocupa são setores mais fragilizados, e isso que nós temos que dar atenção. É claro que quem conseguiu passar no concurso público, ele tem uma garantia de um período que ele vai ter certeza de contribuição e de aposentadoria. Agora, o que podemos dizer dos 13 milhões de desempregados que nós temos no Brasil, mais uns 23 milhões de subempregados? Eles não estão preocupados com a aposentadoria. Eles estão preocupados em conseguir um emprego digno para manter a sua família e, quiçá, conseguir uma aposentadoria no futuro. Então, considero, senhor relator, que as mudanças foram importantíssimas e quero lhe parabenizar pela questão dos bancos, de exigir uma contribuição maior dos bancos, que são os grandes beneficiários nesse país. Tem que dar a sua parcela de contribuição para equilibrar as contas públicas, sim. Agora, quero chamar a atenção também, senhor relator, em relação a uma questão que me preocupou, que no projeto, entre o projeto original e o seu projeto relatado, que para mim parece que abriu uma possibilidade de futura anistia aos devedores do Fundo Rural. Então, gostaria que o senhor me esclarecesse isso, porque existe um passivo aí, uma dívida em torno de 17 bilhões, que eu não gostaria de abrir nenhuma possibilidade para anistia. Não tratamos, deputado professor Luizão, não tratamos nenhuma hipótese de anistia, de remissão de dívida, nada. Aliás, os próximos parcelamentos nós mantivemos, que a proposta que o governo mandou, de parcelamento de novos refis, qualquer coisa desse tipo, refinanciamento, em até 60 vezes no máximo. Porque hoje permite até 240, até mais. Nós colocamos uma trava de 60 meses no máximo. E não tratamos de remissão de anistia. Zero. Isso é projeto de lei. É lei que tem que ser tratada lá, não na Constituição. Tá certo, deputado. Essa é uma das preocupações, e a outra, se a gente puder melhorar um pouco mais as regras de transição, que acho que ainda estão muito rígidas. E a questão dos professores. Eu acho que o professor não deve ter um tratamento menos privilegiado do que, por exemplo, militares. Reconheço a dificuldade, a peculiaridade da categoria, mas sou professor, conheço o que passa os professores nesse país, principalmente do ensino fundamental até o ensino médio. E quero chamar a atenção dos nobres pares que, reforço aqui, a reforma da Previdência é necessária, mas nós temos que avançar. Nós ainda não vamos conseguir acabar com os privilégios, nós não vamos conseguir acabar com os altos salários acima do teto. Nós temos diversos exemplos, por exemplo,
Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento que, em média, o magistrado ganha 50 mil reais, 16 mil acima do teto. Nós temos diversas categorias em estados e municípios que ganham em torno de 15, 20 mil acima do teto, e as tais vantagens eventuais. Nós temos também muitas dúvidas em relação a informações, deputado Silvinho, dos militares, das pensões dos militares. Por exemplo, em 2017, 2 bilhões em verbas indenizatórias. O que seria isso de verbas indenizatórias? Por exemplo, o Globo lançou uma notinha aqui, ó, que... Só para concluir isso, presidente. Pensões pagas a filha de militares mortos, muitas delas casadas de idade produtiva, custam aos cofres públicos 5 bilhões por ano. Dados de 2017. O Globo tenta, desde fevereiro do ano passado, via acesso à informação. Nós, deputados, temos que ter direito às informações. Nós queremos discutir, nós queremos entender as peculiaridades da profissão, mas nós precisamos de informações precisas para que possamos tomar juízo corretamente. Nós não podemos admitir de não conseguir informações como o Globo aqui, não sou eu que estou dizendo. O Globo diz que está tentando, não está conseguindo. O projeto nós vamos discutir aqui na sequência. Então nós precisamos ter todas as informações, assim como acho necessário que se tenha deputado que não tem informação suficiente sobre dados da Previdência, deve requerer e deve ter os dados para poder votar sabendo de todas as informações necessárias. Obrigado, senhor presidente. Deputado, primeiro cumprimentá-lo, eu o recebi algumas vezes, o senhor muito dedicado a essa questão da reforma da Previdência, com as suas sugestões e propostas. Só para esclarecer algo que tem sido levantado aqui, que é o seguinte: já a Constituição prevê, no parágrafo 11 do artigo 40, ela já prevê que aplica-se o limite fixado. Veja, não me custaria nada, mas seria redundante se eu colocasse de novo na Constituição. Ela já, quer dizer, já aplica-se o limite, no parágrafo 11, fixado no artigo 37, que é o teto salarial, então já aplica-se esse limite. A soma total de proventos de inatividade, inclusive com decorrência de acumulação de cargos, empregos públicos, ou seja, já está na Constituição, ninguém pode receber mais do que o teto como aposentadoria. Se tiver alguém recebendo, está ferindo a Constituição de morte, não pode. Então, essa questão é uma questão que já está praticamente resolvida pela própria Constituição. Tá? E, então, a gente até pensou, pelas sugestões que foram colocadas aqui, em colocar na Constituição, mas já está na Constituição, não caberia colocar novamente. E aí a questão do professor, eu compreendo a expectativa de muitos, mas a gente procurou reconhecer esse trabalho e também fazer um pouco mais de justiça, diminuindo a idade que veio na proposta de 60 para homens e 60 mulheres para 57, e na transição as mulheres de 57 para 55, a idade mínima na transição. Então, foi o que a gente pôde fazer até o momento. Se a gente der mais alguma coisa, nós vamos continuar o trabalho. Obrigado.